O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso?" Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. São Jorge, rogai por nós. Podemos sentar. Queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, presentes aqui na igreja, você que reza conosco em casa através das redes sociais, a Palavra de Deus apresenta para nós hoje, em cada uma das leituras, um questionamento sobre a realidade humana. Diz o Salmo 8, perguntamos: quem é o homem? Quem é essa criatura tão privilegiada, feita à imagem e semelhança do próprio Deus? E o Salmo 8 nos leva a uma reflexão pessoal daquilo que foi dado para cada um de nós, homens e mulheres, algo que a ninguém foi dado. Nós vimos ali a leitura do Salmo, mostrando que tudo que existe na terra foi submetido ao poder do ser humano, da criatura humana. Desta criatura, a quem é dirigida essa pergunta hoje: quem é o homem, quem é a mulher? Imagem e semelhança de Deus, criado com tanto carinho, um pouco abaixo de Deus o fizestes, uma expressão forte. Este é o ser humano, esta é a criatura amada, querida, desejada por Deus. Esse é o trecho que nós encontramos tanto na primeira leitura da carta aos Hebreus, como também no Salmo responsorial, Salmo 8, e que no Evangelho nós vamos ver que esse homem estava sendo submetido ao inimigo, mas a presença de Jesus libertador, Jesus que é luz, Jesus que é vida, é o único que pode trazer o verdadeiro sentido, a verdadeira libertação a essa criatura feita à imagem e semelhança de Deus. É nesse contexto que nós conseguimos entender aquilo que Jesus quer nos ensinar no Evangelho de hoje.
Então, essa pergunta deve ser feita por cada um de nós: quem sou eu? E quando nós paramos para refletir e dar a resposta, nós nos assustamos, porque nós somos a imagem e a semelhança do próprio Deus. Isto, de um lado, nos torna muito felizes e, por outro lado, nos amedronta. Por quê? Porque temos uma responsabilidade. Nós temos a nossa consciência, nós temos a nossa vida, nós temos aquilo que é o mais sagrado, que foi confiado a nós, a possibilidade de entrar em comunhão com o nosso Criador. Privilégio esse que nenhuma outra criatura tem. As demais criaturas louvam a Deus, como foi citado no Salmo que nós ouvimos hoje, mas esse diálogo de poder falar, de poder rezar, de poder dialogar com o Criador, foi deixado para nós. Então hoje nós estamos aqui em busca, mais uma vez, desta resposta. E a esta criatura, Deus Todo-Poderoso submeteu de forma estrondosa algo que muitas vezes nós não paramos para refletir. O seu próprio Filho, disse a primeira leitura de hoje, e está dentro do contexto que nós estamos celebrando, de 7º dia da Maria e também da Rita, quando diz a primeira leitura de hoje que Deus, pela sua graça, permitiu que Jesus experimentasse a morte em favor de todos nós. Então, nessa palavra, mais uma vez, a criatura humana encontra, podemos dizer, a resposta para a maior pergunta que nós fazemos enquanto criaturas: o que existe depois da morte? Estamos vivendo nesse momento com as 2 famílias em luto, com as demais famílias que também nesse período perderam seus entes queridos. Nós nos incluímos dentro desta pergunta e nós encontramos uma resposta, sim. Deus Pai submeteu o seu Filho para que passasse pela morte em favor de todos nós. Para dizer assim, há esperança em Jesus, até mesmo para o momento mais difícil para o ser humano, que é a realidade da morte. Então hoje vocês, famílias em luto aqui presente, da Maria e também da Rita, você que está rezando conosco por um ente querido também que partiu nesse período, console-se com esta palavra: Jesus experimentou a morte em nosso favor e venceu a morte, Ele ressuscitou. Essa é a grande certeza e a razão que nos traz aqui na igreja hoje. A maior tragédia para nós seres humanos seria se a nossa vida terminasse com a morte, mas pelo contrário, a nossa vida começa no dia da nossa morte. A nossa passagem por essa vida é muito breve. Por mais que nós duremos aqui 100 anos, diante da eternidade de Deus é um tempo muito breve. E por isso esse ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado para a vida eterna. Foi criado para viver eternamente na presença de Deus. E por isso hoje nós queremos renovar a nossa fé na ressurreição. A certeza de que Cristo venceu a morte. E no Evangelho nós temos um exemplo de morte, não apenas física, essa que nós estamos celebrando hoje, tanto da Maria quanto da Rita, dos nossos parentes também, mas há uma morte espiritual trazida pelo inimigo de Deus, e que hoje, durante a pregação de Jesus na sinagoga, se manifestou e fez questão de fazer uma pergunta: por que viestes para nos atormentar? Eu sei quem tu és. E Jesus simplesmente diz: cala-te
e sai dele. Ou seja, o inimigo tem que também se submeter àquele que é o Senhor da nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje nós queremos renovar a nossa fé em Jesus, homem e Deus, consolo para nós, criaturas humanas, consolo para nós que perdemos nossos entes queridos, consolo para aqueles que estão vivendo períodos difíceis durante esta pandemia, consolo para aquelas situações pessoais, familiares, profissionais que muitas vezes nós enfrentamos na nossa vida e não sabemos o que fazer. Jesus se apresenta a nós como resposta. E não é uma resposta qualquer, é a resposta de alguém que viveu a nossa realidade humana. Nós acabamos de desmanchar aqui, deste lado, quem estava na missa esses dias, lembra? Até alguns dias nós tínhamos aqui o presépio para nos recordar que Jesus assumiu de verdade a nossa natureza. E hoje a primeira leitura está dizendo isso. Deus permitiu que Ele passasse pela morte em nosso favor. Então hoje sintamo-nos consolados por esse Deus e homem que nos ama, que está conosco na alegria e na tristeza, que não nos abandona em momento algum da nossa vida, nem mesmo quando passamos pela realidade da morte. Vocês, famílias aqui em luto, que é uma das perguntas que às vezes nós temos a tentação de fazer quando a morte visita a nossa família: onde está Deus? E Deus responderá com certeza: eu estou aqui do teu lado, porque o meu filho eu permiti que passasse pela morte para te consolar no momento da morte do teu ente querido, no momento da tua morte. É realidade que vai chegar para todos nós um dia. Vamos pedir então nesta Santa Missa de hoje que o Senhor renove em nós a esperança na ressurreição, a esperança na vida eterna, a esperança na vitória, porque a esse homem e a essa mulher foi dado a graça de uma vida após a morte. Então o melhor está por vir. Essa é a nossa fé católica. Aproveitemos para renová-la nesta noite, junto com as famílias em luto, e sabemos que Deus não se ausentou e não se ausentará da nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Pelo contrário, Ele está conosco para nos ajudar a superarmos este momento de dor. Assim seja. Amém.